Ah, gente, falar em portfólio, ele aumentou mais um tema, hein? Quem não tava aqui aumentou um tema. Mas só aquele? Só aquele. Mas de 4 foi pra 5. Vai ter portfólio amanhã, presente. Vai ter portfólio. E ele aumentou mais um tema. Só o que tinha que ele aceitou. Faz o Pix. Eu vou fazer amanhã. Carta, Renata. Carta. Presente, doutor. Cesarina. Cristian. Presente. Fernanda. Giovanni. Presente. Você liga? Desligar? Até final? Essa daqui é fraca. Mesmo assim, ainda é fraca. Quer que desliga, doutor? Não, deixa. Isabel. Jailane. Josiane. Monique. Silvia. Vitória. Ícaro. Pode ter certeza que se fosse eu saberia com certeza. Foram bem nas parciais? Foi você que fez a prova, não foi? Não foi. Seu dedo lá, seu dedo, suas mãos todinhas. Eu acho Eu que não era. passei nenhuma pergunta para ele. Esse não é na prova nacional. Era nível do Jorge. Era nível do Jorge. Não estou. Mal? Melhor nota foi 13, 20 ou 15. Eu não estou vendo Isso ninguém. é muito estranho, porque geralmente tem muito 15 de religião. Não, mas ele tava com raiva. Ah, Eu acho Eu não que estou ele vendo. Eu tava. Não, nas duas salas. Não estou menosprezando o coração do Catalino, mas tem a cara do seu Olha coração. não, você é muito pior. Meu Deus. Não, já, na minha prova sempre tem 15. Sempre tem. Sempre tem. Uma avaliação justa sempre tem. Notas máximas, Era 15 do Jorge. tem a média, 80%. Aí vai ter os 10% que vai ser para mais e outros 10% vai ser para menos. Esse é o fator de toda a prova justa. Ah, estranho. Aí realmente tem que ser investigado. Porque uma avaliação, você preparar o estudante para a tua avaliação faz parte do trabalho do professor também. Então, se não tiver que significa que o trabalho estava errado também. Ah, não, isso é o antigo. Mas dizia que o 15 era dele. Ah, sim. Mas aí Aí os ele conseguia antigos, tirar 15 mais comigo, assim, com a minha época. na minha formação antiga, não tem nenhum orgulho de não ter Não 15. tem, não. Não, alguma coisa de errado a gente fez. E sempre tem algum aluno que estuda realmente. Mas Se o sua raciocínio. prova não conseguiu medir isso, alguma coisa de errado tem na sua prova. Maldade. Mas Então, Só vai dar um susto. susto. 80% tem que estar na média, ou seja, perto dos 9 pontos. Os 10%. A maioria foi. Mas se eu botar assim da média, do doutor, a inteligência dele, se ele botar uma de raciocínio que ninguém pode ficar numa sala, não vai ficar o 15 dele? Não, ele ficou a técnica dele. Então, só que Aí ninguém alcança. dentro do trabalho do professor, é ensinar você a ter esse raciocínio. Se eu não ensinei vocês a ter esse raciocínio, ninguém, alguma coisa de errado eu estou fazendo. Porque sua linha já é uma linha construtivista. Não? Em geral, a educação pede isso. Não pode fugir disso. Aliás, tudo na vida respeita isso.
curva de Gauss, 80%, aí 10, desvio para mais para menos. Se você avaliar inteligência, qualquer coisa que você quiser avaliar, sempre vai cair nisso. Como de quê? A grande maioria vai estar aqui. Aí, então, poucos por cento vão estar aqui, menos poucos vão estar para mais. Então, se você quer analisar QI, a maioria vai estar aqui, perto do 100 de QI. Só uma pequena porcentagem vai ser menos do que 100. Só uma pequena porcentagem vai ser mais do que 120, por exemplo. Assim vai ser as notas também. A maioria vai ser perto dos 9 pontos. Aqui vai ter os 15, pouco porcentagem, e menos do que 9, pouco porcentagem. Quando não respeita isso, alguma coisa aconteceu. Ou a prova está mais difícil do normal, ou a turma não estudou, ou a turma não dormiu, ou foi uma última prova na semana. Foi a primeira, não. Aí eu fui fazer uma psicologia de suportar o resto. Vai iniciar a semana derrubada. Então, passou. Vai que um dia a gente tinha uma festa. Ah, não. A culpa nunca é do professor, só é do aluno. Pode ser também. Pode ser também. Sei lá, O o professor professor foi para a brigou. festa, aí fez uma O professor prova brigou. maravilhosa. Ou sei lá, tava de guarda. 12 horas sem comer. Foi fazer a prova. O resultado pode ser esse. Alguma coisa não. Sim. Fugiu a. Não é comum não ter nota máxima. O senhor falou, professor, deu para entender? O senhor falou para o não é o comum ter a nota máxima. Não ter nota máxima. E teve nota máxima nessa prova? Aqui não. Então teve alguma coisa errada quem fez a prova. É mesmo. E essa coisa errada pode ser, inclusive, o preparo dos alunos. Que mas uma pessoa. E a culpa pode ser do doutor Costa também. Mas é pouco, doutor Costa. Mas é pouco. Agora o senhor ganha mais. Agora, se o tema avaliado foi o tema que eu passei. Aí, Mas esse é o tema que eu passei. eu acho possível menos eu, tipo assim, vi pelos questionários que ele fazia com a gente, as entreguinhas que Sim, ele fazia com a geralmente gente. é dali que saía a prova dele. Saiu só do Ribossomos. Eu pensei que foi a da Só. sua prova. Nós também. Todos nós passamos por isso. É, a turma falou a mesma coisa, não sei porquê. Porque tava difícil. Hoy vemos entonces capítulo 20, gasto cardíaco, retorno venoso y su duración. É gasto cardíaco. Já ouviram falar desse termo? Gasto cardíaco? É o mesmo que débito cardíaco. Deve ser. O que é débito cardíaco? É a quantidade de sangue que sai do coração durante um minuto. Sim. É Es la cantidad de sangre bombeada por el corazón. Esse sangue bombeado vai sair por onde? No caso do ventrículo esquerdo. Esse é o ponto de referencia. La cantidad de sangre que sale del corazón y es bombeada en dirección a la aorta por un minuto. Isso é gasto cardíaco. ¿Qué también es el gasto cardíaco? Es todo lo que hay de sangre circulando en el sistema. Imagina só, tudo que é bombeado aqui vai para onde? Os tecidos. Então você vai para o cérebro, você vai também em direção ao riñón, los pulmones, todos los órganos. Llega a través de qué? A través de las arterias. Después, esa sangre que llegó a los tejidos va a ser utilizada por estos tejidos. Después, esa sangre va a ser desoxigenada. Una vez esa sangre se hace desoxigenada, sería una sangre con desechos, los nutrientes que foi utilizado pelos tecidos então. E aí, o que vai passar? Esa sangre tiene que volver al corazón para oxigenarse. ¿A través de qué va a volver? A través de las
Venas. La cantidad de sangre que vuelve a través de las venas hacia aurícula derecha se conoce como retorno venoso. Entonces vamos a ver que tienen equivalencia ahí. El tanto de sangre que sale del corazón por minuto, gasto cardíaco. La cantidad de sangre que vuelve al corazón, en la aurícula derecha específicamente, se llama retorno venoso. ¿Se acuerdan que controlaba principalmente el flujo sanguíneo de un tejido? Não entendi, doutor. Se vocês se recordam que controlava o fluxo sanguíneo local de um tecido. O que determina o fluxo sanguíneo de um tecido? Pré-carga e a pressão. Como? A pré-carga. Pressão sanguínea. O que controla o tanto de sangue que vai chegar no rim, por exemplo? A pressão sistólica. É como se fosse. Não sei se é peridinha sistólica. Isso acontece em todos os tecidos. No cérebro, no músculo, no fígado. São as válvulas. Será que, por exemplo, um músculo que está inativo, reposo, quando hacemos ejercicio, va a tener la misma necesidad de nutrientes y por ende tendría la misma cantidad de sangre llegando ahí? No. Pensar a primera cosa, músculo en reposo y músculo trabalhando vai receber a mesma quantidade de sangue? Não. O que vai determinar a quantidade de sangue? Necessidade. Principalmente de quê? Isso vale para todo o tecido, necessidade metabólica. Tem necessidade, pode ser de carboidrato, de lipídio, pode ser de proteínas, o que for. Mas tem uma coisa. Necessidade de oxigênio. Esta necesidad de los tejidos es lo que va a determinar la cantidad de flujo que va a llegar a ese tejido. O que acontece quando a gente reduz a quantidade de oxigênio em um tecido? Não está querendo parar. Obrigado. O que acontece será se reduzir o oxigênio em qualquer órgão? Morte. Não, mas a gente Morre de perdão, calma. Ele não quer morrer, não quer morrer. Fica só descansando, não vai morrer. ¿Qué tiene que ocurrir con los vasos sanguíneos para que llegue más oxígeno? O que acontece quando você está treinando? Para que chegue mais sangue ali. Tanto é que o pré-treino geralmente tem, alguns pré-treinos têm. Os caras estão. Aí já aproveita a utilidade disso para outras coisas. Eles fazem um combinho lá. Este, por exemplo, lá. Isso também faz a mesma coisa. Tem muito nos pré-treinos. O que você escreveu ali? Arginina. Também faz a mesma coisa, vasodilatação. Por que a vasodilatação vai ser positiva? Porque quando dilata o vaso, vai chegar mais sangue no tecido. Só que determina Pero que es o vai ser. perigoso porque si exagera na dose pode haver uma ou não. Se você tiver problemas de coração, se você estiver tomando antihipertensivos, sim. Claro. Sim, que muitos morrem na academia, já ouvi no caso, assim, muitos não, alguns. É geralmente no motel que morre. No motel. Na academia é difícil. Não, já ouvi na Paraíba. Mas não é tão comum. Porque todo mundo vinagre, chega lá e faz treinar mais, aí Geralmente tem uma cardiopatia isquêmica já. já tem. O problema da cardiopatia isquêmica, principalmente aquelas estáveis, ou seja, o nível de obstrução desse coração se mantém. Então, em repouso, ele não sente sintomas. Só que aí ele aumentou a demanda para um tecido específico. Se aumenta demais a demanda, o coração vai ter que trabalhar mais. Só que o próprio coração está obstruído o vaso do coração.
Só não chega o suficiente de nutrientes para o coração, que isso causa. Doutor, e dos pré-treinos, que vai a taurina, a cafeína e a betalanina, ela tem alguma coisa? Aí vai ser frequência cardíaca e o estado de ânimo também, alguns deles. Cafeína, na verdade, tem muito. É, porque uma vez eu fiz uma cagada de misturar café, eu tomei café, Mais o e aí tomei o pré-treino, parecia que eu tava palpitação. demais isso daí. Achei que ia morrer. Se tiver propensão, morre mesmo. Chega no astral. Às vezes o jovem faz o quê? Antes de ir pra balada, na sexta-feira. Dá Não tinha dicas, sexta. doutor. Dá dicas. Aí tá pra morrer Não, vai morrer não. Aí, sexta-feira vai dar um pump na academia, aí toma um pré-treino. Aí tem um tempo de ação do pré-treino também. Terminou a academia, 7, 8 horas, foi pra balada. Aí toma um pouquinho de novo energético. Que é um pré-treino líquido. É só isso. Você vai aumentando a dose ali. Diferença entre medicamento e veneno. Que é dose, concentração por peso. Você vai somando ali dosagens. Sim? No caso ali, o músculo em repouso ou não, tudo depende da necessidade metabólica. Mas isso vai ser retirado do que está armazenado ou ele vai produzir? A gente não armazena oxigênio. A gente não armazena oxigênio. Você lembra que eu falei que a principal substância que vai controlar o fluxo sanguíneo vai ser a necessidade de oxigênio do tecido. Então, o que vai acontecer? Ele está sendo produzido, porém, conforme a necessidade. Então, Onde entra o nosso oxigênio? Onde que entra a respiração aqui? Vai aumentar o fluxo sanguíneo aqui. Se aumenta o fluxo sanguíneo que chega, também vai aumentar o fluxo sanguíneo que sai do tecido. sim. Isso vai para onde? Veia, retorno venoso, aurícula direita. Da aurícula direita, depois, trombo pulmonar, artéria pulmonar, pulmões, hematoses, e aí? E a gente carrega mais com o oxigênio. E aí isso vai acontecer geralmente mais vezes por minuto também. E aí com isso a gente consegue aumentar a oferta desse tecido. Isso é o controle do fluxo local. No músculo, no fígado, nos rins, no próprio pulmão, no próprio coração. Tudo isso. Então, tudo é dependendo da demanda que necessita. Demanda local. Porque esse controle é feito localmente. A maior parte é feita localmente. E aí, su forma de regulação, tem duas coisas trabalhando ali então. O próprio coração e os vasos sistêmicos. Quem é mais importante na regulação do gasto cardíaco? Ou seja, o que é gasto cardíaco? Tanto de sangue que sai do coração por minuto. Quem é mais importante? A periferia ou o próprio coração? Ainda mais? Coração mais importante. Depois você falou que tem aquela questão de quando o coração precisa de mais de. Até a mão fica branca, quando mais sai do coração, do cérebro. Quem não disse da lei de Frankenstein, né? Tudo que entra tem que sair por igual. Toda a quantidade que liga o coração vai saber. A função dele é só Então, bloquear, ele pode reter. Senão ele está doendo, né? Daí Não sei se você já viu no capítulo sobre a função das veias, por exemplo, as grandes veias, grandes vasos. Elas são um reservatório também de sangue. Por isso a gente faz transfusão e a gente não tem nenhum problema maior na variação de pressão arterial e tudo mais. Porque quando está precisando de mais sangue, solamente ocurre uma contracção de los
grandes vasos. Era uma das formas, inclusive, de controle rápido da pressão arterial do sistema nervoso simpático. Se você reduz o calibre desses grandes vasos, vai acontecer o quê? Esse sangue que está dentro desses vasos vai ser mobilizado, mas em qual sentido? Anterógrado, ou seja, por exemplo, da cava inferior. Você diminui o tamanho disso. O sangue que estava aqui vai para um lado. Para onde ele vai? Para o direito. Depois, isso vai ser, por minuto, vai ajudar a sair mais sangue aqui. E isso aumentaria o gasto cardíaco. Então, Ação de quem? Desde Frankenstein. distribui oxigênio, aumenta o fluxo, É, porque aumenta a contratilidade, e aí ele tem que Porque, ó, o aumento. virar e voltar para aquele restante de 10 a 15% e sair. A gente pode falar também que o retorno venoso vai ser a somatória de todo o controle de fluxo sanguíneo local. E quanto mais sangue chega, mais sangue vai sair dali. Quanto mais sangue sai dali, tem que chegar para a aurícula depois. Se chega na aurícula, vai sair depois do ventrículo esquerdo depois. Excesso. No caso aí vai ser o coração, né? Isso lá resposta. Não, a Vai ser periferia. a periferia. Periferia. Porque vai ser a pressão que Porque vai. de acordo com o comportamento da periferia, vai resultar no quanto de sangue vai chegar para o coração. E ele respondia automaticamente ao quanto de sangue que chega. Essa automação de resposta ao quanto de sangue que chega é a lei de Frankenstein. Uhum. Aí depois o livro habla sobre algunas patologías que pueden modificar el gasto cardíaco. Que por ejemplo, Isso aí é esse negócio que ele é reflexo de bandite. Que daí ele dá um efeito de centrifugação. é diferente. Porque, por exemplo, vamos ficar também com o hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? Qual que é a função da tireoide? Ele controla o quê? Eu apaguei aqui. A ação dos hormônios tireoideus é aumentar o metabolismo. Se tem hipertireoidismo, a tireoide vai produzir muito hormônio tireoideu. Aumenta as demandas de todos os tecidos. O que acontece quando aumenta a demanda de todos os tecidos? Vasodilatação. Se ocorre vasodilatação, aumenta o fluxo sanguíneo local. Se aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a quantidade de sangue que vai voltar para o coração. Se aumenta o sangue que chega no coração, aumenta o tanto de sangue que sai do coração. E aí, hipertireoidismo aumenta gasto cardíaco. Que outra coisa, por exemplo, lembra de bioquímica, beriberi, insuficiência vitaminosa do complexo B, B1 específico, tiamina. Quando não tem tiamina, acontece o quê? A tiamina é necessária para a vasoconstrição. Se não tem a substância para fazer vasoconstrição, vai estar sempre em vasodilatação. Isso aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta o retorno venoso, aumenta o gasto cardíaco. Do outro lado, hipotireoidismo vai causar diminuição do metabolismo. Se o metabolismo do tecido não precisa de tanto nutriente, vasoconstrição. Se tem vasoconstrição, resistência periférica aumenta. Quando aumenta, ninguém explica uma parte sobre isso, que o gasto cardíaco é inversamente proporcional à resistência periférica enquanto permanece constante a pressão arterial. Ou seja, nesse exemplo que eu falei, do hipotireoidismo,
Como o tecido precisa de menos sangue, aumenta a resistência periférica. O gasto cardíaco, ele é a pressão arterial dividida pela resistência. Ah, porque a relação é... Aí, por isso que ele faz isso? Aham. Dessa forma, na sala toda. Aí temos aumento da resistência periférica. Se está aumentando a resistência periférica, como que vai estar a condutância? O que era a condutância? A capacidade de sangue que vai ter dentro do vaso. Não. Que vai passar. A facilidade com que ele passa. A facilidade com que ele recorre um trajeto se chama condutância. O contrário de condutância é resistência. Então, como aumenta a resistência, vai diminuir a condutância. Se diminui a condutância, o tanto de sangue que vai voltar pela drenagem venosa vai ser menor. Se chega menos sangue no coração, vai sair menos sangue por minuto. Ou seja, diminuição de resistência, ou seja, aumento de resistência periférica é igual a diminuição de gasto cardíaco. Essa resistência aí tem a ver com vasoconstrição? É exatamente isso. É a vasoconstrição. É um dos fatores. E na insuficiência cardíaca, ela vai diminuir também? Diminui o gasto cardíaco. Vai diminuir o gasto cardíaco e também não vai ter. Aham. Seria Por isso? X motivos. A insuficiência cardíaca tem várias fisiopatologias. Mas sim, porque a insuficiência cardíaca, Assim. a insuficiência cardíaca vai ser, por definição, a incompetência do coração em ofertar o tanto de oxigênio que os tecidos precisam, que é não ter o gasto cardíaco necessário. Uhum. Alguma dúvida até aqui? Se domina bem essa parte, não terá nenhum problema para entender o capítulo. E nosso gasto cardíaco, então. O que é, sabe, é que o coração hacia la aorta por minuto. Y también es la cantidad de sangre que fluye por la circulación. Porque a quantidade de sangue que flui no coração só pode ser o sangue que sai do coração. Também se diz que é a suma dos flujos sanguíneos de todos os tecidos. Porque tudo do que tem nos tecidos é o que saiu do coração e o que vai voltar de novo para o coração também. Professor, e qual seria a diferença de gasto cardíaco e pré-carga? Assim. Precarga es la cantidad de sangre que hay en las aurículas antes de la contracción de ellas. Como un ventrículo de la cuenta. A quantidade de sangue que vai ter aqui, a precarga seria a pressão telediastólica, ou seja, ao final da diástole, quanto de sangue tem ali. Isso vai ser a pressão exercida sobre as paredes. Ele não vai ter a contração ali ainda. Não. E o Isso é débito, precarga. no caso, o gasto, ele vai, é o volume que vai sair. A que pré-carga é o saiu volume que está. por minuto. Em pré-carga e pós-carga a gente não fala de tempo. De tempo, é o volume que está ali. Né? Exato. Pré-carga é o tanto de volume que está antes da contração. Obrigada. E pós-carga não é a pressão depois da sístole, por exemplo, senão a pressão necessária para que o sangue que está no ventrículo avance em direção à aorta. Isso é pós-carga, ou seja, a pressão que está aqui. Isso é pós-carga. Geralmente quando aumenta a pós-carga, quando tem, por exemplo, uma aterosclerose. Então, imagina que toda a circulação está mais rígida, então não tem elasticidade. Ou seja, que a pressão será maior. Maior porque ele vai obstruir a passagem. Tanto é que uma das principais causas de insuficiência cardíaca é a hipertensão arterial. O coração precisa de uma força maior para vencer essa pressão aqui, que é a pós-carga. Pós-carga é do venoso. Não, da artéria aqui. Geralmente
para que o sangue que está no ventrículo esquerdo passe em direção à aorta. Essa pressão necessária é chamada de oscilação. Y retornamos nosotros de hacer la cantidad de flujo de sangre que vuelve a través de las venas hacia la aurícula derecha. Qual porção da aurícula direita? Qual porção da aurícula direita? Imagina que todo esse quarto aqui é a aurícula direita. Isso aqui é a parede posterior, que vai ser o piso, o teto e as paredes laterais e a parede frontal. Onde será que vai vir? Parar o sangue. Ele vai chegar. No caso da cava inferior. Inferior? Acho que é. Não se une lá com a superior, Ele vai chegar pela veia cava superior e pela veia cava Inferior. Inferior vem aonde? Ele vai chegar na veia cava inferior, a aurícula da veia cava inferior está superior e a inferior está um pouquinho lateralizada. Como que explica? Eu não sei esquerda e direita. Eu não sei esquerda e direita, mas ela está assim. Eu consegui imaginar na minha cabeça, não consigo dizer o lado. Imagina que a gente está no coração agora. A gente está na aurícula direita agora. Aquela é a parede anterior. Parede posterior, inferior, teto e as paredes laterais. Onde vai estar? O buraco da cava inferior. A cava superior. Em cima. Qual parte? Em cima. Superior. Em cima é tudo aqui. Pode ser lá, pode ser aqui. A cava superior vai estar aqui no teto. Né? No meio? Não. Ah, não sei se Ela é vai verdade. assim. Ela vai estar mais lá no ladinho. Aí vai ser do senhor aí, ó. Eu tô meio perdida agora. Vai estar assim, como se fosse duas orelhas. Não. Porque tem a veia cava superior na. Aí é o senhor, sabe? O senhor tá assim. Aí a veia cava tá aqui, ó, perto da cabeça da Andréia. Aliás, quantos vasos chegam na aurícula? Vai chegar a veia cava. Três. Aqui, mas ela vai estar assim. Quanto sendo também, né? Na aurícula esquerda. Esquerda? Vai chegar. Não, são quatro. As veias pulmonares. São quais? Pulmonares. Superior e inferior do lado direito. Essa aqui é a posterior. A cava inferior chegaria bem aqui. Ela tem que ficar assim, ó. Na parede Lateral. póstero É, e inferior.